É isso aí, galera. Aproveitando aqui o eclipse da Lua, com Marte ali do lado, uma imagem linda, para abrir mais um vídeo nosso, em que eu vou falar sobre o teor de água, né, mais algumas coisas sobre o teor de água, especialmente a importância de se conhecer o teor de água como um diagnóstico entre as várias ferramentas que a gente tem disponível, como um diagnóstico da qualidade da semente. Saber a quantidade de água que há numa semente é fundamental por vários motivos. Mas primeiro vamos separar o que é uma semente do que é um grão, né? Semente, botanicamente falando, é uma estrutura de reprodução das plantas e é resultado da fecundação das partes masculinas com as femininas, formando um propágulo, uma estrutura que vai formar uma nova planta. Tecnicamente, uma semente é essa estrutura usada exclusivamente com fins de reprodução. Então, por exemplo, quando você vai ao mercado e compra um pacotinho ou uma latinha de sementes de repolho, de alface, de pepino, aquilo é uma semente porque você vai usar aquilo para colocar no solo, produzir uma nova planta. Mas, se aquela estrutura é utilizada para outro fim que não de reprodução, nós chamamos tecnicamente de grão. A diferença principal é que, por exemplo, um grão ele é utilizado para alimentação, como é o caso de feijão, arroz, milho, ou, por exemplo, para extração de alguma substância como o óleo, como é o caso do girassol, o caso da soja, né? Ou para extração, por exemplo, de uma farinha, como no caso do trigo, né? Então, nesse caso, embora seja botanicamente ainda uma semente, tecnicamente nós chamamos de grão. E a importância do teor de água para grãos é basicamente por dois motivos. Primeiro, porque um grão armazenado com uma umidade muito alta pode se deteriorar rapidamente, pode ter desenvolvimento de micro-organismos como fungos e que podem causar até alguns problemas de saúde, como no caso do amendoim, que pode formar aflatoxina em função da presença do desenvolvimento de alguns fungos ali quando a umidade do grão está muito elevada. O segundo motivo de saber a quantidade de água presente num grão é o peso, né? Você está comprando, às vezes, toneladas, quilos ou toneladas desse grão e parte dele é água. Quanto mais água tiver nesse grão, mais você está pagando água pelo preço de o produto realmente que você está querendo. Seja um trigo, seja um milho, seja uma soja, seja um feijão, seja lá o que for, tá? Quando a gente fala da semente, mesmo tecnicamente a semente, os principais problemas de você não controlar a quantidade de água que há nessa semente são fisiológicos e bioquímicos ou patogênicos. Vamos ver algumas opiniões sobre a importância fisiológica de se conhecer o teor de água das sementes. Estou aqui, por exemplo, com a Camila, minha orientada de doutorado. Camila, por que você acha que é importante saber quanto de água tem na semente? Bom, eu acredito que seja pela razão do armazenamento. Uma semente com menos quantidade de água, ela pode armazenar por mais tempo. E tem algum valor-chave, sim, para a gente armazenar essa semente? É geralmente 10, 12% de água. E se for abaixo disso? Aí é até melhor no caso, né? As sementes acabam durando mais tempo no armazenamento. E se for acima disso? Daí já fica mais complicado. As sementes com maior quantidade de água podem não suportar o armazenamento. Todas as sementes têm que ser secas? Não, nós temos sementes do tipo recalcitrantes que contêm uma quantidade maior de água. E não pode ser seca? Não, geralmente se ela perde essa água que elas possuem, elas podem morrer. Então ela não vai conservar por muito tempo? Não conserva por muito tempo. Então eu estou aqui agora com a Cibele, foi minha orientada de doutorado, agora ela é uma pós-doutoranda. E, Cibele, para você, qual a importância de saber quanto de água tem dentro de uma semente? Para mim, na minha linha de pesquisa, quando a gente pensa na água, eu já penso na questão dos fungos no armazenamento, né? Que uma semente que ela é naturalmente seca, as sementes ortodoxas, elas
os fungos, em geral, eles não conseguem se desenvolver nesse armazenamento. Porque ela está seca. Porque ela já está seca e são poucos fungos que conseguem se desenvolver nessa condição seca. Aí, se ela for armazenada mais úmida, além de tornar o ambiente mais adequado para o fungo se desenvolver, ela já vai deteriorar, começar a ter uma deterioração. Então, isso abre porta para a invasão do fungo, propicia mesmo, né? Uhum. Agora, uma semente que é naturalmente úmida, sementes que a gente chama de recalcitrantes, até as intermediárias, a grande questão mesmo é que os fungos que, mesmo os que são mais generalistas, os fungos que se desenvolvem em plantas, todos esses fungos eles conseguem se manter vivos durante o armazenamento dessas sementes, são condições adequadas para eles. E assim que a semente sofre uma queda na imunidade dela, aí esses fungos eles já encontram uma porta para se desenvolver. Mas porque a gente pensa assim, né? O indivíduo vivo ele está todo repleto de micro-organismos nele. Aí, quando você põe uma semente seca para armazenar, a maioria dos indivíduos micro-organismos eles morrem porque está seco, não tem condição de vida para ele. Mas uma semente úmida, esses micro-organismos ficam todos ali, eles conseguem sobreviver e aí assim, aí dá aquela queda de imunidade na semente, pronto, aí todos aqueles micro-organismos vão vir competir por aquela fonte de alimento no final, né? A semente vira uma fonte de recurso para o micro-organismo. Estou aqui com a minha orientada de mestrado, a Isabela. Isabela, e para você? Por que você acha que é importante saber quanto de água tem numa semente? Bom, um dos motivos de saber a quantidade de água em uma semente é para saber em que ponto de maturação essa semente está. Porque geralmente a semente, quando ela começa a sua maturação, ela começa com um alto teor de água. E ao longo dessa maturação ela vai perdendo água e substituindo essa água pelo acúmulo de massa seca. Bom, então quanto mais avançada essa semente tiver na maturação, menos água ela vai ter. E quanto mais imatura ela for, mais água essa semente vai ter. Então, pelo que você está falando, se eu chegar no campo, encontrar lá uma árvore e coletar uns frutos dessa árvore e avaliar a quantidade de água na semente, eu poderia ter uma estimativa se ela está no começo da maturação, se ela está no final da maturação, é isso? Sim, porque se você chegar no campo e coletar um material que tem um alto teor de água, isso vai indicar que essas sementes estão bem maturas, como por exemplo, se ela tiver 70% de água, indica que são sementes bem maturas. Enquanto que se você coletar uma semente que tenha 20 ou 10% de água, isso vai indicar que elas são sementes já bem maduras. Isso vale para toda semente? Não. As sementes chamadas recalcitrantes, elas são dispersas já ainda com alto teor de água, ou seja, elas param no nível de maturação e começam a germinar. Enquanto sementes que são chamadas de ortodoxa, elas continuam um período ainda em maturação, perdendo água e acumulando massa seca. Então elas já são dispersas com baixo nível de teor de água. E vamos ver como é que pensa o Edmir, que foi meu orientado de doutorado e agora é professor da Universidade de Ibirapuera. Edmir, você acha que é importante saber a quantidade de água na semente? Quando a gente pensa em semente, elas foram, na década de 70, foram classificadas aí em dois grandes grupos, né? De um lado as chamadas sementes ortodoxas, né? Aquelas que toleram a secagem e também o armazenamento, né? E do outro lado as chamadas sementes recalcitrantes, ou seja, aquelas que não toleram a secagem e também não toleram o armazenamento. Quando a gente pensa nesses dois grandes grupos, né, o teor de água ele entra como um fator determinante aí para a sua classificação entre recalcitrante ou entre ortodoxas, né? Uma semente recalcitrante, o que acontece? Ela, quando desprende da planta-mãe, quando desligada da planta-mãe, ao contrário da semente ortodoxa, ela não sofre uma secagem natural. Então ela dispersa ali com um teor de água aproximadamente de 50% a 60%. Já no caso das sementes ortodoxas, elas, no final do desenvolvimento dela, da chamada maturação, né, ela sofre uma secagem natural, com isso desprende da planta-mãe e são dispersas ali com um teor de água próximo de
de 10% a 15%. Né? Como ela sofre essa secagem natural, essa dessecação, elas podem ser submetidas a uma secagem artificial. Então, com isso dá para armazenar semente com teor de água próximo de 5%. Né? Então, quanto mais conseguir retirar a água da semente ortodoxa, maior a chance de armazenar semente e garantir a sua viabilidade por períodos aí prolongados. No caso das recalcitrantes, como não é possível fazer essa secagem de forma artificial, dificulta muito o armazenamento dessas sementes. Então acontece o quê? Pensando em questões práticas, né, pensando em questões tecnológicas, o ideal é armazenar essa semente na forma de plântulas. Então já colocar essa semente para germinar, constrói-se então bancos de plântulas e aí armazena esse material por meio de plântulas, né, ao invés de armazenar semente. O que é possível com a recalcitrante é guardá-las por períodos curtos, aí, às vezes alguns meses, né, mas isso apenas guardar por períodos curtos até organizar o substrato, todo o ambiente para confecção do banco de plântulas. Mas popularmente, quando se fala de colheita de semente, é comum a gente ver que a recomendação é assim que coletar, secar pelo menos um pouco ao sol ou à sombra, não é? E nem sempre, pelo que você está falando, nem sempre isso é recomendável. Nem não é? sempre é recomendável. O que acontece, se a semente é recalcitrante, o ideal, como não sabe o quanto essa semente pode sofrer uma secagem, algumas sementes recalcitrantes você pode secar um pouquinho, que ainda elas se mantêm viáveis. Outras sementes recalcitrantes, não é possível secar nada, né, retirar nada do teor de água, porque já pode acabar matando a semente. Então o ideal mesmo da semente recalcitrante, coletou, faz a debulha do material, retira do fruto, né, faz o despolpamento, e aí já colocar essa semente para germinar. Como vocês puderam ver, há diferentes importâncias vistas por diferentes técnicos que trabalham, que têm experiência nos trabalhos com sementes, né, que vão desde o conhecimento do processo de maturação da semente, como é que ele evolui, como que se separa sementes recalcitrantes de ortodoxas, como definir o momento da colheita e também aspectos da conservação, como por exemplo a contaminação dessas sementes durante o período em que ela está armazenada ou até os processos fisiológicos e bioquímicos próprios da semente que está sendo armazenada com diferentes quantidades de água, né? A forma de se calcular essa quantidade de água vocês podem verificar facilmente nos outros vídeos que a gente já produziu sobre teor de água. Mas há um outro aspecto da água na semente que não é só a quantidade. A forma como essa água está ligada na semente, a energia que ela tem ali também é importante. É o que a gente chama de potencial de água. Isso eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, em que eu vou tentar explicar bem a importância de se determinar também não só a quantidade de água, mas também o potencial de água que essa semente tem aí, a energia que essa água apresenta quando ela está dentro das sementes. Um dos aspectos que foi mencionado nas entrevistas foi o controle do momento da colheita e o processo de maturação. Basicamente, uma semente, quando começa a sua formação, ela começa com um teor de água bastante elevado, frequentemente acima de 90%, porque ela é resultado das primeiras divisões celulares e há ali uma grande quantidade de água e pouco conteúdo de massa seca. À medida em que a semente vai amadurecendo e vai acumulando cada vez mais massa seca, essa massa seca vai substituindo a água existente ali e a tendência é que essa semente vá perdendo água ao longo desse processo. No final desse processo, ou próximo ao final desse processo, quando a semente está praticamente pronta, você tem sementes que saem germinando já nesse momento ou outras que passam pelo que a gente chama de secagem da maturação, em que há uma rápida redução do teor de água dessas sementes e elas terminam esse processo com valores inferiores a 15, 10% de água. Em relação a isso, também por sugestão inclusive, quero agradecer as sugestões que vocês estão enviando,
Felizmente vocês estão atendendo a chamada de enviarem as solicitações de informações que vocês gostariam de saber e que talvez eu possa passar para vocês. Uma delas é justamente falar sobre o processo de maturação de sementes, como ele ocorre, como a gente define o momento em que se colhe uma semente com elevada qualidade. Eu vou preparar um vídeo especificamente sobre isso, né? Em relação ao armazenamento, vocês viram que há divisão em dois grandes grupos, né? O das recalcitrantes, que praticamente não podem ser armazenadas, ou se forem armazenadas, são por alguns dias ou algumas semanas, no máximo alguns meses. Essas tenta-se fazer mudas o mais rápido possível. Já há um outro grupo, o das sementes chamadas ortodoxas, em que ao final do processo de maturação, ela sofre uma rápida secagem. Esses valores de água que estão em torno de 15% a 20% precisam ser reduzidos mais ainda após a dispersão ou a colheita dessas sementes, e quanto mais eles forem reduzidos, mais tempo essa semente vai se conservar no armazenamento. Um outro aspecto importante que foi mencionado é a relação da quantidade de água dessas sementes com o desenvolvimento de micro-organismos e insetos. Quanto mais úmida essa semente estiver, mais fácil o desenvolvimento desses outros agentes que também podem causar uma rápida deterioração das sementes, e aí você não vai conseguir conservar as sementes por muito tempo, né? Resumindo, vocês veem a importância de se saber, se monitorar o estado de hidratação das sementes durante qualquer processo de trabalho com essas sementes. O teor de água ele é um excelente indicativo do que pode estar acontecendo nessas sementes, que reações podem estar acontecendo nessas sementes. Lá bem na frente, quando a semente for utilizada, partindo-se de uma semente ortodoxa, que vai ser colocada em contato com a água, ela vai começar a embebição e vai começar o processo de germinação. Mas até esse momento, e desde que a semente começa a ser formada, monitorar a quantidade de água que tem dentro dessa semente é essencial para se compreender os processos fisiológicos e as reações bioquímicas que podem estar acontecendo nessas sementes. E daí saber exatamente o que pode acontecer com essas sementes no futuro imediato, médio ou de longo prazo, tá ok? Quando se pensa no armazenamento das sementes, é importante lembrar qual é a embalagem e qual é o ambiente em que essas sementes vão permanecer. Por exemplo, sementes de hortaliça, normalmente elas são armazenadas em embalagens herméticas. Então, ali dentro daquela embalagem, não haverá troca de umidade e de gases com o meio externo. Então, se eu colocar ali dentro uma semente um pouco mais úmida, com uma umidade mínima para que ela ao menos respire, ela vai liberar CO2 e água para aquele ambiente que é fechado e vai consumir o O2 que está ali dentro. Consumindo esse oxigênio, liberando esse gás carbônico e liberando a água, ela vai formar uma nova atmosfera ali dentro, muito prejudicial para ela mesma, porque ela vai ter uma alta concentração de gás carbônico, vão faltar moléculas de oxigênio para ela continuar a respirar, e a própria umidade oriunda da respiração que ela vai liberar para aquele ambiente pode fazer com que ela reabsorva essa umidade, aumente a sua própria umidade, a sua quantidade, e com isso a tendência dela ter uma fisiologia, um metabolismo muito mais intenso do que aquele que ela vinha tendo. E isso tudo vai fazer com que ela se deteriore rapidamente. Então, quando se coloca uma embalagem, com uma semente dentro de uma embalagem hermética, é fundamental que ela entre nessa embalagem com um teor de água extremamente baixo, frequentemente abaixo de 7%, 6%. Já uma semente que vai ser armazenada em sacaria, permeável, num galpão, ela vai ter troca de umidade com o ambiente. Então é fundamental que o ambiente seja seco. Não adianta nada eu baixar o teor de água dessa semente e visando a que ela diminua o seu metabolismo, visando a que os micro-organismos atuem com menor intensidade, se do lado de fora ela estiver num ambiente úmido. Um dia chuvoso, por exemplo, ela pode reabsorver a água que está presente no próprio ar, aumentar a sua umidade e também começar a se deteriorar rapidamente.
Se você estiver trabalhando com grãos, a importância da quantidade de água, como nós dissemos, é que você pode ter uma rápida deterioração desse grão, ele vai estragar mais rápido. Então, um feijão armazenado num pote e o feijão muito úmido, ele pode estragar rapidamente, enquanto que se esse feijão estiver bem seco, ele vai demorar mais tempo para se deteriorar. E também pela questão do comércio. Se eu compro 1 quilo ou 1 tonelada de grãos que deveriam ter 10% de água e ele tem 12% de água, esses 2% de 1 quilo, esses 2% de 1 tonelada estarão sendo pagos a preço de grão, quando na verdade você está comprando água, né? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que aproveitem bastante e até a próxima.